Olá, bom dia. Eu sou André Pinheiro e eu estou mais uma vez com vocês para falar hoje sobre autismo e os interesses restritos. É um assunto muito importante que as mães fizeram o pedido através das redes sociais, dos contatos que eu tenho, e elas sugeriram para falar sobre esse assunto, dentre alguns que foram solicitados, e é um assunto muito importante que eu confesso a vocês, eu estudei um pouco para falar e colocar a minha parte de prática para todos vocês. Antes de eu começar, eu quero pedir para que vocês, por favor, se inscrevam em nosso canal para vocês receberem mais informações, vídeos novos, e vídeos não só sobre autismo, mas sobre outros assuntos. E também, eu quero pedir para vocês também, além de se inscrever em nosso canal, para vocês darem um like, vocês estarão ajudando muito o nosso trabalho, o nosso canal, ok? E vocês também participem do fórum com mais sugestões sobre vídeos. Muito bom. Então vamos lá, vamos falar sobre os interesses restritos. O assunto de hoje é autismo, né? Interesses restritos. Os interesses restritos, que nada mais é do que o autista e nós autistas focar a sua atenção apenas naquilo que lhes agrada e se interessar por assuntos, temas, objetos, movimentos peculiares. Então a pessoa ela gosta tanto de um determinado assunto que ela se fixa nele, ela gosta de ler, ela saber, se informar, falar sobre ele, ela pesquisa. Então esse seria os interesses restritos, né? Nós autistas nós somos capazes de passar horas, né, divagando sobre aquele tema, né, pensando sobre aquele tema, com uma impressionante riqueza, né, de muitos detalhes. Como, vamos dar um exemplo, né, um perito, né, uma pessoa experiente, uma pessoa com grande conhecimento, e ela conhece o seu trabalho. E o autismo, né, o autista, nós autistas, nós conhecemos aquilo que dominamos, né, de um determinado assunto. E uma peculiaridade é a sinceridade extrema, que até nós já falamos, né, de uma pureza, de uma sinceridade grande, admirável, né, que, né, é diferente dos neurotípicos. Nas pessoas neurotípicas então tem essa diferença dessa sinceridade extrema, dessa pureza, né? Um diálogo, né? É importante um diálogo com o filho autista, por exemplo, ele necessita um envolvimento, né? Uma entrega e um real interesse pelas pessoas que estão dizendo, né? É muito difícil para o autista, por exemplo, nós entendermos nas entrelinhas, ironias, frases com duplo sentido, né? Nós temos os sentidos super apurados e nós sofremos muito, por exemplo, quando umas pessoas fingem, né, que estão lhe ouvindo, né? Então, quando as pessoas fazem de conta que estão lhe ouvindo e nós percebemos cada sentimento em nós, mesmo os mais profundos e até mesmo aquele que nós mesmos talvez possamos identificar. O interesse restrito, por exemplo, ele pode ser utilizado para se aproximar de uma criança. Isso nós comentamos e é importante, tá? Então, o interesse restrito ele é a porta de entrada para você se aproximar de uma criança. Então isso é importante tanto para pais, profissionais que lidam com a criança, então para se aproximar da criança. O assunto, né, da preferência da criança, ele funcionará como uma porta de acesso à sua comunicação. E o exemplo disso, né, por exemplo, na minha vida, por exemplo, isso é real, porque toda vez que a pessoa ela tem o bom senso, toda vez que ela percebe que eu falava de um determinado assunto e só de um determinado assunto, a pessoa, o que ela faz? A pessoa entra no assunto, naquele assunto restrito que eu estou falando, né? Por exemplo, estou falando de dinossauro. Então a pessoa presta atenção
é o saber ouvir, ela entra no assunto. Ah, que legal, você gosta de dinossauro. E começa, né, que tipo, qual... Então ela começa a falar sobre aquele determinado dinossauro, e após aquele dinossauro, ela vai entrando e pegando o assunto e aí mudando de assunto sem cortar. Então muitas vezes as pessoas faziam isso. Aí elas iam falando do dinossauro e colocando outros assuntos. Então ela ia trazendo para outros assuntos. Então essa é uma técnica que as pessoas, eu percebia que elas faziam comigo, né? Principalmente na fase da adolescência, que eu acho que é importante eu relatar, que é uma fase difícil, mas que o que acontece? Há aqueles que se afastam, né, por determinado você falar somente um assunto, e, por exemplo, ciência que eu falava, então não agradava, as pessoas se afastavam, ou as pessoas, por educação, elas ouviam, mas sempre evitavam, corriam. Também isso acontece muito na fase da adolescência. Isso é o que acontecia comigo enquanto autista, mas que é importante as pessoas poderem aí entender também o autismo, principalmente pais, mães e pessoas que trabalham, profissionais que lidam no dia a dia, né? Então isso é muito importante. Então essa aproximação, ela é eficaz porque acontecia comigo, né? Então você conseguir aproximação através do tema do interesse restrito, né? Até um tema que nós podemos falar muito sobre ele, né? O interesse restrito. Ele parece que tem pouco conteúdo, mas é um assunto bem interessante e bem complexo, né? O interesse restrito. E as experiências que eu coloco, elas ajudam a complementar isso, né? E depois darei algumas dicas também, mas é importante, né, nós colocarmos essa complexidade no interesse restrito, né? O adulto, por exemplo, ele pode criar uma brincadeira paralela à sua, ou conversar sobre o que entende desse também, ajudar a criança a aumentar seu repertório para conversas e brincadeiras sempre que ela estiver acessível. O interesse restrito não deve ser proibido ou retirado da criança, apenas precisamos usar a criatividade para explorá-lo, visando o desenvolvimento em outras áreas, bem como despertar o interesse para novos assuntos. Então, ampliar através daquele assunto e trabalhando para poder trabalhar diversos assuntos, não ficar somente naquele assunto. E ao invés então de você proibir, né, restringir, não, você vai trabalhando com ele, e aí através de trabalhar você vai ampliando o leque para diversos assuntos. Aí é a perseverança que entra, nós sempre falamos, né? E é claro, não é uma receita pronta, aquilo que eu sempre falo, né? Nós autistas nós temos a diferença de personalidade, o que funciona para um não funciona para o outro. Então você tem que ir mesclando, mudando, diferenciando, para que possa entender, observar e aí dar certo para aquela pessoa. Então isso é muito importante também, você perceber isso e você trabalhar isso, né? Esses interesses restritos, ele pode limitar a capacidade das crianças, em alguns casos, de aprender e adaptar-se com seus pares, tá? E um número crescente de estudos, né, inclusive em vários países, eles indicam que os interesses restritos ele pode ser usado como uma ferramenta muito eficaz, né? Principalmente no desenvolvimento das habilidades sociais, né? Então, por exemplo, você vai usar uma estratégia, né, combinado com uma história sobre uma situação, né, social, uma ilustração, né, do interesse daquele indivíduo para você poder também ensinar um comportamento. Então eles utilizam muito nessa questão. O interesse restrito das crianças, ele é muito importante para você trabalhar ele no dia a dia. Uma pergunta que o professor às vezes ele faz para nós no dia a dia, através das nossas redes sociais, na conversa com eles, eles perguntam o seguinte: o que é fundamental para nós, né, para os professores, fazer para ajudar o autista a superar esses obstáculos? Eu acho que o primeiro passo
Você tem que criar um vínculo com essa criança. Como fazemos em qualquer criança em sala de aula, né? Quando eles começam, por exemplo, a confiar no professor, pode ser nos pais também esse caso, isso funciona melhor. Então, você conquistar essa confiança, né? Agora, dentro da sala de aula, é preciso que os alunos eles tenham o material concreto, né? Por exemplo, o que seria? Material concreto em matemática, material dourado, por exemplo, para você fazer as contas, né? Então, trabalhar com material concreto, eu lembro que isso me ajudava bastante em sala de aula. Eu sempre gostava mais de trabalhar com material concreto do que falar, ficar ouvindo. A atenção era difícil para ficar concentrando. Então, isso funciona desde a educação infantil até o ensino superior, né? Outra opção é usar, por exemplo, gravuras. Nós autistas gostamos muito de imagem, né? O nosso cérebro ele trabalha muito com imagens, como se fosse uma tela de cinema. Então é importante usar, por exemplo, gravuras para passar informação de textos, né? As imagens você consegue nos alcançar, né? Então isso vale aí a dica para professor, para pais, inclusive para pais, para trabalhar com as crianças, há mães, pais que já trabalham com isso e eles estão se aperfeiçoando, e quem não trabalha é importante trabalhar com isso. Vale a pena também acompanhar, né, sempre observar o estudante, né, sempre abaixar para ficar na altura dele, né, isso tanto para neurotípicos como autistas, isso é trabalhado assim, tá? Você sempre ficar na altura da criança, né? Quem fez, que nem eu fiz pós-graduação em educação infantil, então já aprendia sobre isso, que é sempre você ficar na altura da criança, e são essas as práticas, né? Agora, como eu comentei do material concreto, os professores perguntaram também por que o uso de material tradicional é menos eficiente, né? Olha, é a abstração, né? Por conta da abstração. Os autistas eles necessitam de uma coisa muito importante, mais concreta. Tá? Então, por melhor que seja o nível intelectual, eles precisam ter esse apoio do concreto. Tá? Também usamos as videoaulas, né? Que também, porque só a audição não nos atrai, né? Então, a videoaula nos ajuda bastante essa questão da imagem. Facilita bastante a aprendizagem, né? Isso é importantíssimo. Então são essas as dicas que eu quero colocar para todos vocês sobre hoje o nosso tema, que é o autismo, os interesses restritos. É muito importante você trabalhar com esse interesse da criança para você ampliar esse leque de conhecimento e aí desenvolver as outras habilidades. Então isso é muito importante e eu continuo à disposição de todos vocês. Agradeço por toda a atenção e até o próximo vídeo. Uma excelente semana para todos, e eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal para receber mais vídeos novos, informações não só sobre autismo, mas vídeos variados, e também dá um like para ajudar o nosso canal. Por favor, compartilhe esse vídeo para mais e mais pessoas receberem informações, e também participe do nosso fórum com mais sugestões de vídeo, com mais dicas, complementando esse vídeo. Muito obrigado a todos vocês pelo todo o carinho recebido, e até o próximo vídeo. Até mais.